Hoje eu quero te mostrar como que eu faria passo a passo para conseguir ser aprovado no concurso da Petrobras para o cargo de técnico em operação, mesmo sem ter um monte de conhecimentos prévios. Eu quero te mostrar esse passo a passo porque, na minha visão, esse cargo de técnico em operação é um dos melhores cargos da Petrobras pela possibilidade de diferentes regimes, pelas várias atuações que ele pode ter e também pelos salários que você pode ter nesse cargo, mesmo sem ter um nível superior. Então, é um cargo que você consegue fazê-lo apenas tendo seu nível médio e um curso técnico. Mas calma, que mesmo que você ainda não tenha, tem formas de você fazer esse concurso. Então, vamos com muita calma. Eu vou compartilhar aqui minha tela com você para a gente poder começar tudo o que a gente tem que falar nesse guia de aprovação para técnico em operação. Então, vamos lá. É sempre bom a gente começar o vídeo da forma trazendo um overview do que a gente vai ver hoje. Então, a gente vai falar sobre o que um técnico em operação faz e quanto ele ganha, e se você pode fazer somente com nível médio. Primeiro passo para sua aprovação, qual é a primeira coisa que eu faria nesse momento, qual é a estrutura da prova, o que você precisa estudar. Eu quero te mostrar que você não precisa ser um gênio, mas sim ter algumas atitudes que vão te levar para aprovação, e eu quero te mostrar como estudar de forma eficiente para esse cargo de técnico em operação. Então, vamos para o nosso primeiro tópico. Afinal, o que faz o técnico em operação e também, muito importante, quanto que você vai ganhar de salário. Vou começar pelo que as pessoas mais querem saber. Qual que é o salário? Aqui tem 3 possibilidades, lembrando, eu já te aviso, esse não é o salário final, esse é apenas a sua remuneração mensal, mas ainda tem uma série de outros benefícios. Em terra, o salário básico ali, básico não, é RMNR, do técnico em operação é 6.521. Eu falo básico porque tem outras coisas que a gente vai falar aqui também. Já é um salário excelente pensando no nível desse concurso. Mas caso você trabalhe em turno em terra, por exemplo, operando uma refinaria, trabalhando ali na operação de um terminal da Transpetro ou uma refinaria da Petrobras, você vai receber 9.685 por conta do trabalho em turno. E caso você trabalhe em turno e embarcado, ou seja, você vai fazer a operação de uma plataforma, um FPSO da Petrobras, você vai receber 11.145,33 centavos. Isso daqui é o seu salário que vai aparecer no seu edital. Mas, além disso, a Petrobras tem muitos benefícios. Plano de saúde para você e para sua família, previdência complementar, auxílio alimentação e refeição, esse principalmente para quem trabalha em terra, participação nos lucros que tem sido muito atrativa nos últimos anos, auxílio ensino para os seus dependentes, que vai arcar com parte da escola dos seus filhos, desde ali da primeira idade, desde ele bem novinho, até ele chegar perto do nível universitário ali. Então é um auxílio muito bom. Em termos de salário, mesmo que você ganhe até mais do que esses valores, a carreira na Petrobras ela é muito vantajosa, então vale muito a pena você entrar, e também ela tem vários outros benefícios que aumentam esse salário. Tem coisa que eu não coloquei aqui, por exemplo, as férias você não recebe 1/3 a mais, recebe 100% e assim vai. Você ainda tem PRD, que é um outro prêmio por desempenho também, então tem muita coisa que a gente poderia falar e tem um vídeo só falando sobre benefícios, vou deixar ele aqui em cima para depois, caso você queira assistir. Mas, Patrick, o que eu vou ter que fazer sendo técnico em operação? O técnico em operação ele vai ter um papel ali muito importante para que qualquer serviço que a Petrobras faça funcione. Por quê? Porque é ele quem garante o funcionamento seguro e eficiente de todos os processos produtivos. A gente costuma falar que o operador ele é o dono da área. Então, por exemplo, eu fui técnico em inspeção por 4 anos na Petrobras. Sempre que eu estava embarcado e eu iria realizar alguma atividade no guindaste, que eu fazia inspeção de guindastes, eu precisava que o operador da área liberasse, assinasse a permissão de trabalho, me permitindo acessar. Então ele fazia ali uma verificação para verificar se estava tudo seguro dentro dos procedimentos, para que eu pudesse realizar a minha atividade ali dentro das normas da forma mais segura possível.
Além disso, ele vai cuidar de todo o monitoramento e operação dos equipamentos industriais, vai fazer o controle de processos químicos, petroquímicos, essa parte de garantia de segurança eu já até comentei, e ele também, né, vai fazer execução de procedimentos para controle de pressão, temperatura, vazão, todas as variáveis que causam impacto no seu processo. Então ele monitora e ele também vai atuar para que tudo sempre fique dentro da margem segura, né, para a operação correr da melhor forma possível. Patrick, você falou sobre o cargo, mas eu só tenho ensino médio, eu posso fazer? Olha, você precisa de um curso técnico específico, tem vários que são aceitos. Técnico em mecânica, eletrônica, eletromecânica, automação industrial, uma série de outros que também são aceitos. Mas se você não tem o curso técnico, você ainda pode fazer esse concurso e depois da sua aprovação, antes de você assinar o contrato, você pode correr atrás e buscar fazer esse curso técnico num tempo mais rápido. Isso é ainda mais fácil para quem já tem alguma experiência operacional, seja com mecânica, elétrica, alguma dessas áreas em que você consegue fazer um curso técnico por competência e aí o seu processo simplifica muito para você obter o seu técnico num tempo bem curto. Mas mesmo que você não tenha, eu recomendo que você faça esse concurso. No pior dos mundos, você tem a possibilidade de pedir uma postergação na sua convocação e ir para o final da fila do cadastro de reserva e aí correr atrás, né, e torcer para que todo o cadastro seja convocado. Mas na minha visão é um concurso muito bom para que você deixe passar, tá? E antes da gente avançar, eu sei que normalmente você acaba esquecendo, então eu preciso te lembrar, criar um conteúdo como esse, um guia, dá muito trabalho. E eu sei que isso ajuda você, vai te ajudar a passar na Petrobras. A sua recompensa para mim é clicar aqui no botão de like e se inscrever no canal para que você não perca nenhum novo conteúdo com informações técnicas de estudo que a gente sempre traz aqui no canal. Agora, bora continuar com o conteúdo. Agora, Patrick, vamos lá, você falou sobre o cargo, mas eu quero entender melhor o que eu preciso fazer para passar para técnico em operação. Olha só, a primeira coisa que você precisa fazer é entender como que o concurso Petrobras funciona. Como que qualquer concurso funciona, mas aqui eu tô para falar especificamente do concurso da Petrobras. O concurso ele é muito diferente de uma prova da escola que o seu professor fazia. Na prova do colégio, se todo mundo tirar 10, caramba, o professor é muito bom, vamos dar parabéns para ele, todo mundo ama o professor, mas no concurso não dá, não tem como todo mundo tirar 10, porque você precisa diferenciar as pessoas. Então, para diferenciar um candidato do outro, o que a banca faz é colocar várias cascas de banana para você escorregar e para que ela consiga te derrubar. Patrick, que cascas de banana são essas? Por exemplo, a banca vai colocar questões na sua prova que são fáceis, médias e difíceis. Mas aí ela pega uma questão difícil e coloca logo no começo da sua prova. Ela vai pegar uma questão que leva 15, 20 minutos para resolver e vai colocar como a primeira da sua prova. E muitas pessoas que não entenderam muito o que é o concurso, talvez que tivessem até uma capacidade intelectual para passar na prova, mas que não tiveram esse cuidado com a estratégia, gastam 20, 25 minutos para fazer a questão, acertam a questão, mas saem cansadas e psicologicamente abaladas, porque boa parte do tempo delas foi gasto em uma questão. Então, tudo isso faz parte de você entender como que a banca Seis Gran Rio funciona. E, por exemplo, essa banca em específico, ela tem um padrão bem definido. Ou seja, se você olhar para as provas anteriores, você consegue ter uma noção de como vai ser a sua próxima prova. Então ela cobra conteúdos técnicos com profundidade, ela traz questões que você precisa fazer contas, que você tem que ter um raciocínio ali para conseguir resolver, e já na parte básica ela gosta de enunciados longos, que vai precisar, onde você vai precisar ter interpretação e ter muita atenção aos detalhes. Isso é fundamental no seu concurso. Patrick, tudo bem. Só com essa minha explicação, você começa a ter os olhos abertos para o que é o concurso. Mas a minha indicação é que a primeira coisa que você faça seja realizar a prova anterior. Mas, Patrick, eu estou começando agora, nem sei se eu vou fazer esse concurso mesmo. Não interessa. Vai lá no Que Concursos, procura nas provas anteriores, baixa a prova anterior do concurso para técnico em operação, imprime ela e vai fazendo. Se você não conseguir fazer de uma vez só,
vai fazendo aos poucos, vai entendendo o que a banca cobra, como são as questões, o que é cobrado, o que você já sabe, o que você ainda não sabe. Toda essa percepção você precisa ir construindo e nada melhor do que fazer a prova anterior e depois mantê-la com você conforme os seus estudos avançarem. Então, minha primeira recomendação foi exatamente isso que eu fiz no concurso de 2022 para cientista de dados. A primeira coisa, eu busquei provas anteriores do mesmo cargo, né? Assim, não tínhamos da Petrobras, mas tínhamos de outros entes. Eu busquei essas provas, resolvi elas e depois mantive as provas junto comigo. Esse é o primeiro ponto que você precisa. Partindo daí, agora que você tem uma certa noção do que é o concurso, a gente precisa falar do que vai nortear todo o seu estudo, que é a estrutura da prova do concurso da Petrobras. Aqui é muito claro, muito importante que fique claro para você que nós estamos tratando da banca 6 Gran Rio, tá? A banca do seu concurso será a 6 Gran Rio, que é uma banca bem tradicional, mas que tem as suas peculiaridades e os seus pontos específicos. A prova da 6 Gran Rio para técnico em operação, ela é composta por uma parte de básica, com 10 questões de português e 10 questões de matemática, e nessa parte básica você não pode zerar nem português nem matemática e precisa fazer pelo menos 10 pontos. Você tem que tomar muito cuidado porque, apesar de não ser difícil fazer esses 10 pontos, eu já vi pessoas sendo reprovadas nessa parte porque simplesmente zeraram ali a parte de matemática ou não conseguiram fazer o mínimo necessário nas duas provas. Às vezes a 6 Gran Rio realmente pesa a mão um pouco mais na parte de matemática, então é por isso que é tão importante aqui com a 6 Gran Rio você conseguir montar uma base forte na parte de português e matemática para que depois você já fique bem mais tranquilo em relação a essas duas matérias. Já na parte específica, nós temos 40 questões divididas em 3 blocos, tá? E o que é cobrado para técnico em operação? Eu fiz um resumo. Se você for no último edital, você vai encontrar todos os tópicos. Vai ter lá ácidos, óxidos, reações químicas, vai ter a parte de física, lei de Newton, vai ter muitos tópicos. Mas resumindo o que é cobrado, é química e física, a maior parte da prova é de química e física, e uma parte sobre processos industriais, segurança de trabalho e outros tópicos que são mais técnicos. Por isso que eu falo que essa prova ela é muito boa para quem saiu do ensino médio, para quem fez um médio técnico ou para quem ainda nem tem técnico, porque ele é um dos pouquíssimos concursos do nosso país em que você vai encontrar tópicos sendo cobrados na parte específica, que são tópicos do seu ensino médio. Química, física e também uma parte ali mais específica, que se você ainda não tem familiaridade, você vai ter que estudar, né? Vai ter que conhecer de forma mais aprofundada. Tudo bem, Patrick, esses são os tópicos que vão cair. Mas o que eu estudo? A minha recomendação, primeiro, forme uma base em português e matemática. Justamente pelo que eu te falei. Essas duas matérias, elas são eliminatórias no seu concurso e elas também servem como critério de desempate. Mas, para que você entenda a física, a química e as outras matérias, você precisa de uma boa base em matemática, porque você precisa executar questões de uma forma mais rápida na sua prova. Então a matemática é muito importante. E o português, Patrick, vai ser importante para a sua interpretação, para que você consiga entender o que a questão está te cobrando, qual que é o comando, para você não ter nenhuma dúvida. Então, ter essa base em português e matemática, resolver muitas questões de português e matemática, vai te ajudar muito. Até porque, já falando de um outro ponto de estratégia, conforme você consegue resolver a parte básica mais rápido, você está se livrando dessa parte, que é um peso para você, porque ela é eliminatória, ela não conta pontos para sua nota final e você consegue dedicar mais tempo na parte específica, que é o que realmente vai contar a sua pontuação. A sua pontuação aqui vem dos pontos que você faz na parte específica. Então, acertou 35 da específica, a sua nota final é 35, desde que você tenha acertado pelo menos 10 em português e matemática, sem zerar nenhuma das duas. Física e química, eu comentei que tem muitos conteúdos que eles são cobrados também no ensino médio. E aqui tem um perigo, que é um cuidado que você tem que tomar, que antes de vocês
correr para estudar os conteúdos que estão no seu edital, você precisa verificar quais são os pré-requisitos. Como assim, Patrick? Nem tudo vai estar explícito no seu edital, mas tem algumas matérias que são complementares e que são necessárias para você entender um conteúdo que aparece no seu edital. Por exemplo, pegando o conteúdo de química, você vai ver que ácidos, bases, óxidos são cobrados na parte de química. Mas, para que você entenda esse tópico, você precisa entender sobre a tabela periódica. Então, existe um pré-requisito que não está explícito no seu edital, que você tem que conhecer as famílias da tabela periódica, saber utilizar a tabela periódica, mas que aquele conhecimento é necessário para você resolver qualquer questão sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Tudo bem? Então, é importante você olhar para o seu edital e entender o que será que eu preciso reforçar na minha base para que eu consiga desenvolver melhor, desempenhar melhor nessas questões. Já os conhecimentos técnicos, a gente tem uma parte maior de processos de refino, segurança de trabalho, normas regulamentadoras, equipamentos de processo, das plantas de processo, e uma forma muito boa de você ir entendendo melhor sobre esses tópicos é também olhando as provas anteriores, vendo quais foram os processos que foram cobrados, quais foram os equipamentos que foram cobrados e as normas que foram cobradas, para que você consiga direcionar muito melhor o seu estudo, principalmente se você não tem familiaridade com esses tópicos. Eu te falo isso porque foi muito do que eu fiz na minha aprovação para técnico em inspeção. Eu foquei em olhar o que a banca estava cobrando anteriormente, nas provas anteriores, para ter aquela primeira base, aquele primeiro contato com a matéria, para que aquilo me desse uma clareza maior e que depois eu pudesse avançar para os outros tópicos que ela eventualmente ainda não tinha cobrado, mas que apareciam no edital do concurso. Então, é muito importante você entender que tem esses grupos de matérias, mas que para você fazer um estudo aprofundado, você vai precisar pegar o seu edital, baixar e dar uma olhada no conteúdo programático. É interessante que você faça um edital verticalizado, Se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixe aqui nos comentários, que eu posso fazer um vídeo mostrando melhor como você cria esse controle, mas isso vai te ajudar muito. Patrick, tudo bem, mas eu ainda acho que eu preciso ser um gênio para passar. Será que precisa mesmo? Não, você não precisa ser um gênio. Isso porque quem passa nesse concurso, entenda isso, por favor, quem passa no concurso não é quem é mais inteligente, não é o gênio, mas o que você precisa fazer para passar é uma coisa: você precisa acertar mais questões do que os seus concorrentes. Patrick, isso é óbvio, sim, mas muitas vezes a gente fica bitolado querendo entender todos os porquês, todos os mecanismos, entender tintim por tintim. A gente fica querendo brigar com a banca numa questão que ela fala que a resposta é a A, mas a gente acha que tinha que ser a C, ao invés de simplesmente entender por que a banca assinalou a A como certa, entender o que a banca está me falando e adotar aquela presunção dela, aquela forma de entender, de interpretação que a banca está me falando. Então, o que você precisa de fato é conseguir entender bem o enunciado de uma questão, conseguir fazer a interpretação corretamente da questão, lembrar da fórmula correta e do caminho para a resolução ou dos conceitos cobrados, e eu falo bastante sobre fórmula e caminho de resolução, porque aqui na prova de técnica e operação a gente vai ter muitas questões de física, química, que você tem um passo a passo para resolução, tem que lembrar de uma fórmula, de um conceito, de uma questão sobre NOx. Então, entender esse caminho para resolução é muito importante, isso tem que estar claro na sua mente, e depois executar, sejam as contas ou sejam esses procedimentos para resolver da forma mais rápida que você puder, sem errar a questão. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Conseguindo fazer isso, conseguindo entender o enunciado, interpretar a questão, lembrar do conhecimento que você precisa para resolvê-lo e aplicar esse conhecimento, é isso que você precisa. Se você consegue fazer isso, você vai conseguir ser aprovado. É claro que vão ser necessárias outras etapas no seu estudo, que é também o que a gente vai falar agora, tá? Como estudar de uma forma eficiente para garantir que você vai conseguir fazer isso.
Porque eu estou falando que é fácil, mas você tem que conseguir entender, conseguir interpretar, tirar um conhecimento da sua cabeça, aplicar esse conhecimento. É isso o que você tem que conseguir fazer para passar no concurso. E para você conseguir fazer isso, eu listei aqui 4 passos que são extremamente importantes e a gente vai falar sobre cada um deles. Primeiro, crie um cronograma realista do que você precisa executar e do que você precisa estudar. É importante que você liste cada dia da semana, cada horário que você pode estudar e faça esse comprometimento em estudar. A partir do momento que você tem esses horários, eu sugiro que você faça a seguinte divisão de tempos de estudo. 30% do seu tempo para conhecimentos específicos, 30% para matemática e 30% para português. Isso em um primeiro momento. Por quê? Porque matemática e português, conforme você já entendeu melhor esses tópicos, vão tomar cada vez menos tempo dos seus estudos. Eu digo isso porque em 2017 chegou uma época dos meus estudos em que eu só revisava português e matemática e só fazia questões. Eu não ficava gastando muito tempo, justamente porque eu já sabia que eu conseguia atingir o mínimo nessa parte. Então eu consegui focar muito mais tempo nos conhecimentos específicos. Mas no começo, para você conseguir criar essa base, passar de uma forma mais rápida por todos os tópicos de português e matemática, é interessante que você tenha esse tempo maior, 60% do tempo do seu estudo para essas 2 matérias, lembrando sempre, mantendo aqui um tempo para revisão. A gente vai falar mais sobre revisão, mas essa daqui é uma regra geral que eu estou indicando para quem está nessa fase inicial dos seus estudos. Patrick, eu já tenho uma base boa de português e matemática. O que eu faço? Você pode diminuir esse tempo e aumentar o tempo aqui na parte específica sem problema nenhum. Mas isso vai muito da sua análise pessoal, se você tem mais facilidade ou se você tem menos facilidade na parte básica. A partir do momento que você tem um cronograma, é muito importante que você utilize bons materiais para estudar. Lá em 2017, eu passei na Petrobras usando só materiais gratuitos, mas eram boas videoaulas aprofundadas sobre o tema, videoaulas que tinham resolução de questões que não eram questões da banca, mas que me ajudavam a ter esse entendimento sobre como eu poderia resolver as questões da banca Sesgran Rio, e isso me ajudou muito. Em 2022, eu adquiri alguns materiais, eu já falei sobre isso, eu adquiri materiais diferentes, porque não existia na época um material que fosse 100% focado no que eu precisava. Então eu percebi que em 2022, se eu não tivesse adquirido aquele material, seria muito difícil para eu conseguir a aprovação. Então é possível que você passe usando só materiais gratuitos, mas um material de qualidade, um material específico para o seu concurso faz muita diferença. Então é por isso que eu coloquei aqui o curso preparatório que eu indico, que é o Acelerador Petrobras 2.0 do Lucas Nunes. O Lucas Nunes trabalhou na Petrobras por mais de 7 anos, ele foi justamente técnico em operação e, na minha visão, é a melhor pessoa para te ajudar nessa caminhada, né? Ele tem uma série de professores dentro do acelerador e a vida dele é cuidar desse curso e fazer com que o acelerador seja o melhor possível para você. O que ele oferece? Primeiro, ele é 100% focado no concurso da Petrobras e é muito diferente dos cursos que a gente tinha em 2017, que basicamente eu não tinha um acelerador para me ajudar. E nele você tem aulas ao vivo e gravadas, banco de questões resolvidas, simulados ranqueados que são fundamentais para você conseguir colocar em prática e conteúdo específico para a Petrobras e para a Transpetro também, que tem provas bem parecidas. Então, se você quer garantir a preparação completa de uma forma eficiente, mais fácil para você, né, já recebendo ali o que você precisa estudar, clica aqui no link que está nos comentários, o primeiro link dos comentários, para você conhecer os detalhes e se inscrever na lista de espera da próxima turma que ainda vai abrir do Acelerador Petrobras 2.0. Tá? Então, ter o material ajuda demais. Mas não basta você ter um bom material. Você também precisa estudar de uma forma estratégica. O que é isso? Primeiro, você tem que utilizar técnicas de estudo ativas, ou seja, um estudo onde você não somente fica parado, vendo uma videoaula, lendo um material, não. Um estudo em que você faz anotações, resolve questões, em que você se testa, você tenta colocar o seu conhecimento para fora, tenta se lembrar do que você estudou sem olhar diretamente o material.
O estudo ativo é muito mais poderoso que o estudo passivo, onde você somente fica, né, recebendo informações. Então, é o primeiro ponto que você tem que mudar nos seus estudos e que normalmente a gente não aprende a fazer. Segundo, tá? Dentro desse passo 3, entenda o que a SesGranRio realmente cobra. E para isso é importantíssimo resolver muitas questões. E terceiro, monte a sua estratégia de estudos e de prova com base nos seus pontos fortes e nos seus pontos fracos. É o que eu falei para vocês. Não adianta você ficar 10, 20 horas todos os dias resolvendo questão de português e matemática, se o que vai contar na sua prova é a parte específica, ainda mais se você já tem familiaridade com português e matemática. Mas, ao mesmo tempo, não adianta você querer estudar muita física e química se você não tem uma base boa em matemática. Então, entenda quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde você precisa melhorar hoje para que você coloque essa energia no lugar certo de uma forma mais estratégica. E o passo 4, adote um cronograma de revisões. Eu recomendo que você faça revisões diariamente, revisões semanalmente e revisões mensais. Na revisão diária, eu recomendo uma rápida recapitulação do que você estudou antes. Primeiro, tenta se lembrar do que você estudou, depois confere nas suas anotações se você lembrou de todos os pontos mais importantes. Nas revisões semanais, recomendo que você revise todo o conteúdo ali da semana. O que você estudou, quais foram os tópicos, tente se lembrar do que você viu em cada tópico, de qual era as fórmulas de cada tópico. Faça isso sempre de uma forma mais ativa e mensalmente busque fazer revisões de todo o conteúdo. Busque se lembrar das fórmulas, se lembrar dos conceitos, de todos os conteúdos que estão ali no seu edital, é claro que de uma forma mais rápida. E quando você for estudar, use sempre essas técnicas de recuperação ativa, que é o que eu te falei, tentar tirar da sua cabeça, tirar as informações da sua cabeça. Você pode fazer isso com questões, com flashcards, que é basicamente, né, uma metodologia onde na frente você coloca um conceito e atrás você bota o que esse conceito significa e você lê a parte da frente e tenta se lembrar do que estaria escrito na parte de trás. Existem várias técnicas que vão te ajudar a melhorar a sua retenção do conteúdo. Inclusive, se você tem interesse nesse tema, deixa aqui nos comentários, bota aí, Patrick, eu quero que você fale mais sobre como reter melhor, como memorizar melhor. Faz uma aula falando isso pra gente, que a gente vai ouvir e vamos fazer também, né? É claro que se vocês quiserem, se for do interesse de vocês. É muito importante você seguir esses quatro passos e também é importante que você evite alguns erros que são muito comuns. Por exemplo, aqui o técnico em operação, ele tem muitas fórmulas para decorar. Então é natural que você monte uma tabela cheia de fórmulas e que aquilo de alguma forma fique do seu lado. Só que um erro muito comum é você sentar para estudar com aquela fórmula, né, com aquela lista de fórmulas abertas. E quando você for resolver uma questão, você acaba olhando para as fórmulas da sua lista. Isso é muito ruim, porque você não está trabalhando ativamente. Você está sempre recorrendo a alguma coisa ali que vai estar te ajudando, que na hora da prova você não vai ter. A mesma coisa vale para a calculadora. É um erro tremendo você usar a calculadora na hora que você está estudando, porque no dia da sua prova você não vai ter calculadora. Mas, Patrick, eu já sei o passo a passo, eu só preciso resolver mais rápido, ver se está certo. Toma muito cuidado, tá? Busca aprender a resolver contas de uma forma mais rápida, alguns truques, alguns macetes para você conseguir acelerar essa resolução ao invés de ter que recorrer à calculadora. Esses são dois erros muito perigosos que você precisa fugir, principalmente na preparação para técnica em operação. Então, eu quero que você, né, guarde isso na sua mente. Entenda o que o concurso é, entenda que você precisa de estratégia para a banca SesGranRio, você precisa saber o que estudar, onde focar sua energia, tem que ter um bom planejamento, bons materiais, por isso eu indico o acelerador Petrobras aqui no primeiro link, e praticar com provas anteriores e simulados. Essa é uma recapitulação do que a gente falou hoje. E além disso, eu deixo uma pergunta muito importante para você me dar um direcionamento de como a gente pode fazer os conteúdos aqui do canal. Qual que é a sua maior dificuldade nos estudos para esse concurso? É a motivação? É conseguir estudar com foco? É conseguir memorizar?
o que é, o que você está tendo dificuldade para técnico em operação ou também para alguma outra área que você esteja estudando. Deixa aqui nos comentários para mim que eu vou tentar ler o máximo possível e vai orientar também os próximos conteúdos que a gente vai criar aqui para o nosso canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.